Deixa eu ver aqui minha make. Foi. Acho que estamos gravando, hein? Estamos rodando já, Aveline. Tudo bom? Beleza? Tô vendo ali atrás já o cartaz do filme. Isso. Muito massa. Acho que tem até uma foto tua que tá, é o cartaz de fundo, né? Só reforçando aqui para quem está vendo esse vídeo, sendo o primeiro da série de 10 vídeos, a gente está na Mostra Canavial esse ano, exibindo 10 filmes, 10 curtas, todos produzidos na região da Mata Norte de Pernambuco, por realizadores e realizadoras que moram ou são naturais da região. E um desses filmes, é o que vamos conversar sobre ele hoje, é esse Urbana Saboeira, a história que nos contam. Estamos aqui com a Eveline, diretora do filme. E, Eveline, sem muito arrudeio, assim, eu queria que tu começasse contando para mim, para a gente que está aqui assistindo, qual foi a tua história, assim, que precede o filme com a Saboeira, com a banda filarmônica? Como é que aconteceu na tua vida essa relação com a Saboeira, com a banda? Olá, gente, saudações. Estou muito feliz de estar aqui, estar participando dessa edição, né, da Mostra Canavial. Como o Caio falou, me chamo Eveline, sou natural de Goiânia e transito na Mata Norte. E minha relação com essa instituição é uma relação muito afetiva, né? Eu fiz parte tenho toda uma história, fiz parte, quando era criança, dessa instituição, enquanto musicista. Tive parentes que também participou dessa instituição. Tinha uma tia que morava, ela era caseira da instituição, tinha uma casinha lá nos fundos, perto da quadra, antigamente, e ela era caseira, assim, sabe? Era a pessoa que limpava a instituição, enfim. Então, se eu fosse visitar minha tia, tinha histórias de parentes que eram músicos. Entrei na infância, ali 9 anos de idade, e fiquei até a adolescência, e aí eu tenho toda uma relação muito afetiva com essa instituição. E aí, um determinado tempo, enfim, vi que música não era minha, não tinha talento nenhum para isso, me distanciei da Saboeira, fui estudar, enfim, morar em outra cidade, outras coisas. E aí, depois, mesmo acompanhando a história da instituição, né, tem um momento que eu volto e a instituição está num processo bem complicado, assim, de crise mesmo. E aí veio a ideia, assim, né? Eu já fazia uma pesquisa, já tinha uma memória ali vivenciada, fazia uma pesquisa ali paralela, que sempre gostei da ideia da pesquisa, de coletar essas informações, fotos, vídeos, enfim, da história dessa instituição. E acabou que me veio um insight, assim, né? A ideia de se fazer um documentário, muito influenciada por uma galera que estava fazendo o primeiro curso de formação do engenho de imagens, né, do NPED. Eu não fazia esse curso, mas eu, conversando com um amigo, eu disse, poxa, eu queria... Um dos maiores problemas que eu enxergo, não só da instituição, mas da nossa cidade, quem é goianense sabe, é a questão da memória, né, do patrimônio. E aí eu falando, eu queria tanto publicar algo sobre essa instituição, e aí eu ia escrever um artigo, algo do tipo, né, muito alinhado ainda a esse pensamento acadêmico que eu vivia na época. E aí esse amigo fez, por que tu não faz um vídeo? Por que tu não faz um doc? E aí me veio a ideia de fazer esse doc com esse registro, mas ao mesmo tempo eu fiquei em pânico porque eu não tinha noção de linguagem nenhuma cinematográfica, assim, eu não entendia como funcionava os bastidores de uma gravação, eu nunca tinha feito. E aí esse amigo, que foi até o Vidal, deu esse toque, assim, fala com Pina, é um cara também que está fazendo um curso, o André Pina, ele está fazendo esse curso com a gente, fala com ele, quem sabe a gente não consegue fazer essa história, né? E foi assim que nasceu o filme. O André Pina dirigiu também junto comigo, né? Ele assinou a direção, eu fiquei ali na co-direção, porque eu fiz pesquisa, eu fiz direção, eu fiz produção, eu fiz praticamente quase tudo também, e ele assina também a direção do filme, e aí surgiu, né, essa história do filme,
a minha trajetória até chegar no filme. Minha relação com a Saboeira era muito afetiva, assim. E, Eveline, eu acho que é muito delicado, é muito sutil, assim, quando a gente se propõe a fazer uma obra, um documentário, uma investigação sobre algo que faz parte da gente, que constitui nossa existência, nossa memória, nossa trajetória, assim. E aí eu queria que tu falasse, sei que já tem outras experiências pós-Saboeira, com objetos de investigação, de documentação, que não são tão íntimos da tua vida como a Saboeira, então acho que tem condições já de distinguir uma coisa da outra. Eu queria que tu falasse quais são as especificidades de fazer um documentário praticamente sobre si mesmo, né? Assim, porque, enfim, é sobre parte da tua existência, assim. E aí, o que facilita, o que dificulta, assim, nesse processo, sabe? De se olhar para dentro da gente, as dores que aparecem, as fortalezas, enfim, as dúvidas. Eu queria que tu falasse um pouco sobre isso, sabe? Então, isso é muito complexo, né? É muito difícil, é muito difícil. Eu sempre trabalhei com pesquisa, assim, na universidade, eu sempre tive essa ideia, eu sou geógrafa de formação, e essa ideia de entrevistador e entrevistador não participante, de tentar separar essas duas coisas. Quando eu fui fazer o filme, eu estudei muito, assim, eu tenho uma necessidade de entender o processo antes de fazer. Eu fico muito angustiada de estar fazendo e aprendendo ali, né? Então, eu fui estudar história oral, como coletar a história oral, técnicas de história oral, fui estudar outros documentários, porque era a minha primeira experiência, né? E tentei ao máximo me distanciar desse processo, dessa minha relação afetiva, mas que foi um fracasso, assim, né? Você não consegue, né? Você empiricamente ali está mostrando o seu olhar. Até hoje eu tenho processos assim, quando eu assisto o filme, eu não gosto de assistir o filme, eu me emociono, enfim, eu lembro de como foi cada gravação. A gente já tem alguns participantes que já não estão mais aqui entre nós, né? Que já faleceram. E aí é um filme que, enfim, me causa várias emoções, né? E esse processo não foi fácil, não foi fácil. Eu tentei me distanciar ao máximo, eu construí uma ideia, né, da narrativa, como era um filme musical, falando de uma instituição que trata de música, né? A narrativa dele compõe uma música de um maestro muito famoso da instituição, que é o José Ucicino, né, o maestro Duda. E aí eu não consegui entrevistar o maestro Duda, né? Tentei e não consegui contato. Então, peguei a música dele e é essa música, Suíte Pernambucana de Bolso, que descreve a narrativa, né? E aí eu tentei pegar personagens da sociedade civil, antigos mestres, membros atuais e membros antigos da diretoria, e tentando me manter meio ali na distância. Mas é um processo muito difícil, né? Muito difícil. E eu não sei se eu consegui, não, sabe? Tem coisas que tá muito misturado ali entre o meu afetivo, né? E o que eu gostaria de ter passado. Entendi. Eu tenho aqui na minha memória, vagamente, posso estar até falando de algo que não existiu, mas tu vai, enfim, confirmar se eu estou viajando ou não. Mas eu acho que a gente fez uma sessão, eu participei da sessão, eu fui como público, eu ajudei a organizar, não lembro, do filme lá na associação, lá na Sapoeira, no clube. E a memória que eu tenho, que é a memória vaga, foi bem emocionante, assim, para as pessoas, tanto os mais novos quanto os mais velhos que estavam na sessão, de ver a história deles ocupando um lugar de cinema, assim, um lugar de narrativa, um lugar de documentação. E tu falando que tu vem da pesquisa, vem da academia, assim, queria que tu falasse um pouco, assim, como é que tu vê essa importância da linguagem do documentário, sabe, na nossa região. Teus filmes, acho que são 3 filmes que tu tem, aí um feito e 2 quase feitos em processo. São todos documentários, se não me falha a memória, assim. Como é que tu, assim, tu se considera documentarista? Nada, assim, como é que é esse processo para tu? Eu tenho uma paixão por documentário, né? Minha paixão pelo audiovisual vem muito do documentário. E aí
eu me considero sim, eu fico até quando, você é realizadora, você é cineasta, eu tenho horror a essas palavras, assim, eu não gosto de ocupar esse espaço, porque eu tenho uma consciência, assim, do meu fazer e da minha história com audiovisual, é muito recente, né? Eu nunca, quando eu fiz o Saboeira, eu pensei que ia morrer ali, aquela história, assim, que não iria fazer outros filmes, e acabei que fui fazendo outras histórias, mas eu não imaginava que viesse. Então, nesse processo de construção, de doc, enfim, eu fui me envolvendo cada vez mais, porque documentário sempre foi a minha paixão. E eu acho que veio um pouquinho disso também, dessa coisa da academia, enfim, da pesquisa, da observação, da função social também, né? A gente o Brasil é uma sociedade que pouco cuida do seu patrimônio, né, material e imaterial, sua memória em si. Então, eu sou muito envolvida e curto muito documentário, curto muito, realmente, minhas obras. Depois que eu fiz a Saboeira, eu entendi que eu estava falando de uma instituição que é temporal, sabe? Está falando de um determinado tempo, mas que minha relação mais era com o indivíduo, e aí veio o segundo documentário, que é Sopros, né, que está nesse processo de finalização, que é um olhar mais sobre esse músico ali que compõe esse coletivo. E um terceiro também sobre as nossas burrinhas, né? Enfim, é documentário. Então, eu assumo minha paixão pelo documentário, eu gosto de pesquisar, eu gosto de assistir, eu tenho esse flerte com o documentário, e o nome documentarista me assusta menos do que realizador e cineasta, enfim. Eu não gosto muito de ser intitulada dentro desse contexto. Não sei se eu respondi, Caio. Não respondeu, total, documentarista. Nas É próximas isso. vezes que eu precisar colocar ali um alcunha não, um subtítulo ali no seu nome, essa que é o que eu faço. Essa que é que eu faço, documentarista, em vez de colocar cineasta. Daí eu queria que tu falasse um pouco para a gente, assim, do processo prático de essa tua primeira experiência como diretora, como produtora, enfim, foram várias funções no set, na produção do Saboeira. Como é que foi os dias de filmagem, as preparações, pós-produção, juntar a equipe, quem estava contigo, como é que foi esse rolê todo? Então, foi um processo longo, foi um processo também de vários erros, né? E aí a gente vai aprendendo, porque era tudo muito novo. O Saboeira é fruto do Revelando os Pernambucos, né? Que é um edital, uma linha do edital do Futura para Audiovisual. E aí foi quando a gente decidiu, não, vamos fazer esse filme, como é que a gente faz? Eu fui pesquisar como é que faz um filme, o que é necessário. Eu tive todo o apoio técnico de André Pina, né, por ele ser diretor também, ele que acompanhou essa parte técnica, porque eu não entendia nada, então eu fiquei mais envolvida na construção da narrativa, ali um roteiro, da pesquisa em si. E aí foi quando se decidiu, não, vamos tentar mandar para o edital, porque a gente tinha pego alguns equipamentos do NPAD, né? E mesmo assim a gente pensou, não, vamos escrever no edital, porque é interessante a gente captar esse recurso para poder realizar esse filme. E a gente escreveu, foi aprovado, e a partir daí começou a ser desenhado a equipe, né? Eu sempre pensei muito na região, e eu também queria me sentir confortável no set, assim, eu não queria trabalhar com pessoas desconhecidas, e aí toda a equipe que fez o Saboeira é uma equipe da cidade de Goiânia, né? Com exceção do André Pina e do Alisson Santos, que fez o registro, né, da banda. A gente trabalhou com o Ernesto na fotografia e com o Vilmar na captação do som. E aí minha primeira preocupação era essa, desenhar uma equipe que fosse local. E depois disso, a pesquisa eu já tinha, o mais difícil foi convencer as pessoas, por incrível que pareça, a participar, né, do documentário. Eu tentei convencer assim, sobre a importância, que seria algo simples. Confesso que depois de ler, estudar sobre técnica de pesquisa oral, principalmente com idosos, quando chegou no set, que os meninos tiveram que cantar a claquete, né, bater a claquete, para iniciar as gravações. Isso me irritava muito, assim, porque ia encontro
ao que se pedia em termos de entrevista e técnica de história oral, né? Principalmente para idosos. E aí eu fiquei sem entender, assim, eu sei, o que é isso? O que é que vocês estão fazendo? A primeira vez que bateram a claquete, tamanho era o meu desconhecimento sobre a área. Eu fui conversar com os meninos, é necessário mesmo bater essa claquete, falar o nome do filme, dizer que cena era. E aí foi me explicado tecnicamente a função da claquete, né? Eu entendi, mas assim, aí depois a gente foi fazendo de forma mais sutil, porque aquilo realmente incomodava o entrevistado. Ele se sentia acuado, inibido, e eram pessoas que nunca tinham se deparado, né? Com exceção, eu acho, do mestre Biloco, os outros nunca tinham estado na frente de uma câmera. Então, assim, teve esse trabalho de, deixa essa câmera mais indiscreta, mais na lateral, enfim, vou tentar aqui começar um papo e deixar o entrevistado mais relaxado, tal. Mas teve essa complexidade, assim, de eu desconhecer totalmente a área. Se não fosse o suporte dos meninos, né, teria sido bem mais difícil. E aí a gente separou, né, eu separei músicos, antigos membros da sociedade, mestres, e aí eu fui entrando em contato e me deslocando para ter uma conversa inicial, depois a gente marcou para ter a gravação, e foi esse processo, assim, de corre de produção, de pensar nesse roteiro como seria, de entender as recusas, de ter muita informação. E documentário tem isso, depois você está lá com horas de gravação, seguindo o roteiro, e depois de compilar isso tudo e encaixar num documentário de 20 minutos, tenho saber, 19 algumas coisas, né? Porque você tem uma instituição aí que tem quase 2 séculos, 172 anos, e eu não tive a pretensão alguma de tentar materializar isso num documentário. Assim, eu queria plantar uma semente, eu queria ter essa pincelada, assim, fazer essa provocação e materializar algumas histórias dentro desse tempo, mas eu não tinha pretensão de falar sobre a história da Saboeira em 20 minutos, de uma instituição que é de 1849, né, século XIX. Então, foi isso, assim, e o processo de pós-produção, né, e teve esse processo da gravação, a gente gravou tudo e depois sentou para compilar, demorou, né, por conta dessa riqueza de depoimento que a gente tinha, mas deu tudo certo, mas acabou que a gente fez tudo, né, no processo, foi produção, foi pesquisa, dirigiu, enfim, foi muito louco, muito intenso tudo. É massa. Documentário imagina assim, tem esses desafios, né, de você fazer esse cálculo aí entre a parafernália que o cinema exige de um lado, de equipamento, de processo, de protocolo, de claquete, enfim, até de meio invasivo, né, dependendo do espaço que você está. E, por outro lado, tem a necessidade de um tempo, de um cuidado, de aproximação, às vezes carinhosa, às vezes de mansinho, às vezes, enfim, sutil mesmo, né? Para primeiro não turvar essa água e ela ficar bagunçada e as coisas não saírem como a gente estava minimamente esperando, nesse caso da aproximação assim do objeto investigado. Eu imagino assim como que deve ser difícil assim essa matemática, esse equilíbrio. Eu queria que tu falasse um pouco como é que foi o retorno da galera da banda, dos sócios, dos músicos, as pessoas que estão envolvidas atualmente, assim, ou na época que o filme foi lançado. Como é que foi o feedback da sociedade saboeira? Então, quando eu fiz o filme, quando eu estava nesse processo de volta, né, para entrar na instituição e ajudar de alguma forma, que eu já tinha me distanciado há um bom tempo, eu tive um cuidado de ir aos poucos, né? A resistência foi enorme no processo, por incrível que pareça. As pessoas estavam muito desconfiadas, enfim, qual é a dela, qual a ideia que ela tem, e todo mundo quer meio que escrever a sua história, né, dentro da instituição, mas eu meio que tentei me afastar um pouco disso, e eu já não tinha muita expectativa sobre essa volta. Os músicos mais antigos, eu lembro que tem um baterista, Rodrigo, o nome dele, Nino, eu acho que ele tem mais de 20 anos de instituição, assim. E aí tem uma imagem
que a gente faz, que ele aparece muito em evidência, sabe? E ele ficou muito emocionado ali naquela estreia que a gente fez na própria instituição. Era uma coisa que eu queria muito, assim, eu queria devolver esse filme para a instituição, que ali fizesse parte, né, da memória daquela instituição e que eles vissem o filme. Então, também tinha essa expectativa. E ele ficou emocionadíssimo, né? Ele chegou, eu quero um DVD, grave para mim. Eu estou muito feliz, eu me arrepiei. Teve pessoas que, enfim, ficaram emocionadas mesmo, porque como segue a linha narrativa da suíte pernambucana, a suíte pernambucana de bolso, ela tem alguns movimentos, né? Ela é separada em alguns movimentos. Então, ela tem uma balada, ela tem uma pegada de caboclinho e bumba meu boi, e depois termina com frevo. E aí, nessa parte mais cadenciada da música, assim, que a gente pegou um pedaço de mais emoção, eu senti as pessoas emocionadas ali, naquele momento. Mas foi muito momentâneo de algumas pessoas, assim. A direção em si nunca se manifestou em relação à obra. Eu falo em termos de diretoria, enfim. A sociedade praticamente não existe mais, né? A sociedade, a gente sabe que a instituição é uma associação, mas, enfim, na época até eu tentei me associar e não consegui, porque é algo mais restrito ali aos interesses de quem está gerindo no momento. Então, foi isso, assim, ainda tentei, nesse processo, mostrar as pessoas que participaram do filme, e algumas eu tive o feedback, outras não, mas da instituição em si, né, resumidamente, eu não tive nenhum retorno, nenhum feedback, assim, né, positivo, mas algumas pessoas que estavam ali, que são importantes também, enfim, ficaram felizes, e é isso. Que massa. Isso acho que é parte importante do retorno que o filme nos dá quando a gente faz esse, enfim, documentário, sobretudo esse feedback, né, de quem foi documentado, da sua história, enfim, do seu universo. É muito bacana. Eu gosto muito do filme. Eu não sabia que tinha essa relação da música, Suíte de Bolso, pernambucano, é isso que chama? Suíte Do Pernambucana de Maestro, Bolso, Maestro de Duda. Bolso, do Maestro Duda, com os momentos também narrativos do filme, assim, muito bacana. Eu vou querer, eu revi ontem, ele está agora online, né, no nosso canal no YouTube, eu vou rever com esse olhar de tentar entender ele como uma música também. Vai ser boa essa experiência. Velino, eu queria que tu falasse um pouquinho para a gente, saindo um pouquinho do Saboeira e entrando um pouquinho mais nos teus trabalhos, o que é que tu tem feito, o que é que está em processo de finalização, de filmagem, o que é que tem no gatilho para os próximos tempos de trabalho do cinema na região. Queria que pudesse assim, apontasse para a gente as coisas que tu está preparando aí, que está em processo. Então, a Saboeira foi o início, né? Depois da Saboeira eu não consegui parar mais, né? Mesmo tendo uma formação na área de geografia, leciono, mas eu confesso que é o audiovisual que me mantém, assim, minha renda vem do audiovisual, né? E não consegui parar depois da Saboeira. Eu tive essa necessidade, até mesmo por essa relação com a instituição, de falar do indivíduo, né? Quem é aquela figura ali que trabalha com música na região da Mata Norte, e aí veio a ideia do Sopros, que é um filme que foca mais no indivíduo, no músico de metal, no músico de sopros, né? Mas como a gente popularmente costuma falar. E veio a Burra, né? Ambos estão editados um processo mais de finalização, e eu pretendo, depois de março, né, na verdade, depois desse processo de projetos, fazer o lançamento de ambos. Então, eu tenho esses dois filmes que estão aí no gatilho para sair. E depois da minha experiência com a Saboeira, eu trabalhei em outros filmes, geralmente fazendo produção, né? O Esquema, né, do cineasta Caio Dornelas, Cine São Vicente, de Kleber Camelo, fiz também produção junto com a Gabriela com Cambinda, que é o filme do Eno Miranda, de Nazaré, enfim, não consegui parar mais.
E eu estou tentando achar esse meu lugar dentro do audiovisual. Documentarista, eu já me afirmo como e curto muito documentário, mas nessa cadeia produtiva, assim, né, das funções. E, enfim, faço ali produção, uma coisa ou outra. Mas é isso, assim, já fiz outros trabalhos, esses meus trabalhos, tanto Sopros como o filme da Burra, que se chama Essa Burra é Caraoi, tá para sair no finalzinho do primeiro semestre, mas e o que vem por aí é uma pesquisa, né? A ideia do documentário, a pesquisa ainda está muito forte. E vem o Catacine. O Catacine foi um projeto que eu escrevi, coloquei no nome do André, mas é um projeto de minha autoria, que é um mapeamento, né, dos cinemas da Zona da Mata Norte. A gente teve ali aquela provocação com Que Se Memora, né, que é a tua obra, que é linda. Eu, como goianense, vivencio várias histórias, tanto do cine Urubatã, quanto do Politeama, né? Tem a figura da Zefa Deão. Meus pais começaram a namorar no Urubatã, e aí eu vejo a importância desses cinemas, né? Que muitos não existem mais na Zona da Mata, mas é uma memória muito recente. E aí, na ideia de catalogar e pegar esses registros e compilar tudo no lugar só, foi que surgiu a pesquisa Catacine, né? A ideia de catar, busca, esse sinônimo, e cine de cinema. E aí é um projeto que a gente está para iniciar no segundo semestre agora desse ano, e eu estou instigadíssima, assim, não paro. Minhas horas vagas é estar pesquisando sobre esses cinemas, e é o meu próximo projeto. É isso. Que massa esse projeto. Eu tinha visto o nome dele, Catacine, mas não sabia bem do que se tratava. Foi até mais curiosidade, saber mais coisas. E tem muito trabalho que, de alguma forma, tangencia esse tema, né? Tem galera do Cine Rua, aqui em Pernambuco, que faz um trabalho desse resgate, que é em Pernambuco inteiro, né? Faz um trabalho desse resgate dos cinemas de rua, mas eu acho que é mais que estão voltando a funcionar, não sei bem se é isso mesmo. Você também tem um trabalho de memória. É... Tem uma galera da Jacaré Filmes, não sei se tu conhece, que eles têm um documentário há muito tempo chamado Velocine. O Velocine era tipo uma marca de projetor pernambucana, meio gambiarra. É um pai e um filho, fazia o projetor inteiro, você portava a lâmpada, eu acho, de fora do país, e distribuía esse projetor pelo Nordeste inteiro, basicamente, esse tipo de equipamento. E a galera fez também um trabalho de pesquisa, por se tratar de projetor, para cada pesquisa também sobre cinema, sobre cabine de exibição, enfim. Eu acho um campo de... Eu fiz um filme sobre isso, o meu primeiro filme, chamado Que Se Memória, é sobre cinema. Eu acho que é um campo de pesquisa assim, muito apaixonante, assim, tanto para quem está pesquisando, como é o teu caso agora, como para mim, que eu tenho sempre interesse, sabe, em ouvir, enfim, ouvir novas histórias, mergulhar em antigos universos. Minha avó também foi bilheteira do Urubatã, estava na bilheteria do Urubatã. Meu avô, durante muito tempo, ele foi locutor de eventos ao vivo que tinha no cinema Politeama, não sessão de cinema, mas tipo, tinha teatro, tinha musical, tinha umas esquetes, tinha algumas coisas que tinham sido no teatro, ele era locutor também. Os concursos, as gincanas, que usavam o cinema como um palco, né? Acho que tem muita história bacana para surgir essa tua pesquisa, né? Estou curioso pelo resultado. Queria que tu falasse um pouquinho para a gente caminhar já para o encerramento dessa conversa, Eveline. Como é que tu vê assim, uma análise que tu faz dessa trajetória assim, do cinema que vem sendo produzido na região? Eu estava num outro debate no meio dessa pandemia, outro debate online, não lembro onde era direito, só que era uma galera de fora de Pernambuco, mas tinha eu e um pernambucano, acho que era Felipe, e aí alguém perguntou, não, mas o cinema é pernambucano. Aí Felipe, ó, calma lá, que isso não é pernambucano que você está falando, porque tem vários cinemas pernambucanos, assim. E, assim, guardando as proporções, em um cinema pernambucano que produz, sei lá, 100 curtas, chutando a ideia aqui do número do nada, assim, mas 100 curtas por ano, 10 longas por ano, a gente produz muito menos que o volume de Pernambuco inteiro, lógico.
mas a gente tem aumentado assim o nosso volume de produção. Pelo menos todo ano sai 2, 3 cultos assim, com financiamento realizado na região. Algumas coisas sem financiamento também são produzidas. Enfim, nos últimos 10 anos a gente cresceu em qualidade e volume de produção. Eu queria que tu análise assim, de como é que tu vê esse caminho que a gente tem trilhado, onde a gente tem avançado, onde precisa avançar ainda, o que tu vê de especificidade, o que é que tu vê assim como um todo, sabe, do que a gente tem produzido na região, enquanto cinema. É, eu acho bem pertinente assim esse questionamento, porque eu sou fruto desse processo da região, né? Eu não fiz o curso do NPED, o primeiro, mas meu primeiro filme ele surge desse envolvimento que eu tive com as pessoas que fizeram. E eu acho de fundamental importância, principalmente a questão da formação. Né? Assim, eu sempre, independente de barrismo ou não, eu sempre eu tive um processo afetivo e de relação muito forte com o meu lugar, né, com a minha região. E eu gostaria muito de continuar fazendo o que eu faço na minha região, sem ter que me deslocar, sabe? E é um processo muito, muito difícil, né? E o campo da formação ali, eu acho que é um campo fundamental, assim, para a gente ter acesso a outros campos do se fazer audiovisual e cada vez mais está melhorando o produto final o produto final, né, dos nossos filmes. E eu acho que é um olhar super pertinente, assim, entender a importância desse processo. Como eu falei, eu jamais imaginaria fazer audiovisual, né? E hoje estou completamente envolvida no processo, de onde vem a minha renda, sabe? Com audiovisual. E esse processo do olhar do interior, né, desses vários cinemas pernambucanos que existe, isso é um processo que tem que ser bem atento e é um processo que precisa ser olhado com esses olhares diversos, no sentido de que a gente hoje, na Zona da Mata, né, além dessas produções, tem produção de documentário, tem já a produção das ficções, tem uma animação, né, Quando a Chuva Vem, que é fruto de muito orgulho para a gente como um todo, e, enfim, é um processo muito diverso, que tem que ser respeitado, tem que ser olhado com esse olhar mesmo descentralizador, assim, da ideia de que cinema pernambucano não é apenas cinema recifense, sabe? Que é feito na capital. Há outras paisagens, há outros olhares, há outras narrativas também, né? Principalmente isso, de quem conta essa história, de que olhar tá tendo sobre essa história, porque tem esse lance também de alguém que não é vamos dizer, da região e conta uma história, uma narrativa de uma coisa que não vivencia e acaba meio que estereotipando, sabe? Então, acho que a gente tem que ter um olhar muito crítico, mas um olhar também muito amplo sobre esse processo que está em construção, né? É uma construção. A gente tem o quê? Nos últimos anos, como tu falou, essa mostra fala muito sobre isso, né? A gente tem 10 filmes local, a mata se vendo, né? Não só se vendo, mas falando também. A narrativa quem construiu fomos nós, né? De cada filme, é um olhar muito nosso. E é isso, assim, eu não sei se eu viajei demais, mas é esse olhar que eu tenho sobre essa temática, né? Toda vez que se fala desse processo de filme no interior, sabe? Eu faço filme no interior e, enfim, é massa demais. E é isso que eu quero continuar fazendo. É massa, essa tua fala me traz dois comentários, assim. Tava uma vez num debate, nem lembro de que era, mais uma vez. Tava assistindo, né? Tava como plateia. E foi em Recife, em cima da fundação. E aí perguntei sobre isso, né? E aí, mas cinema pernambucano é só feito em Recife, não sei o quê. E aí levantou uma figura da mesa e falou: ó, cinema é indústria, necessita de capital, necessita de gente, necessita de grandes cidades. Cinema no interior não existe. O cara teve a pachorra de falar isso. Tá.
fazendo que eu não existo, tudo bem. Enfim, não acendi o debate, enfim, porque achei que não cabia, mas discordando totalmente, né? E aí, ontem, conversei com o Hilton, a conversa foi postada agora com qualidade ok, já no nosso canal, quem quiser assistir pode assistir lá. No ao vivo ficou meio confuso, mas Hilton me trouxe a memória que quando ele estava começando, Hilton Ferreira, né, que fez o Sobrados, ele perguntou para mim assim, ele trouxe a memória, Caio, isso lá em 2014, sei lá, 15, dá para viver de cinema? Dá? Como é que é isso aí, assim? Dá para pagar? Dá, como é? Dá para viver de... Falando especificamente de... Estava ali saindo da faculdade, procurando onde se encontrar no mercado de trabalho, né? Aí eu falei, Hilton, velho, assim, geralmente eu consigo pagar minhas contas, às vezes não, mas no geral tá rolando, assim, minimamente, e, e é isso, assim. E aí veio tu falar também aqui, tipo, não, eu me sustento, a minha renda vem do audiovisual, vem do cinema, sabe? Para mim é muito massa estar ouvindo isso, sabe? Porque às vezes é tão complexo a desvalorização que a cultura, de forma geral, recebe a sociedade de todos os lados, às vezes da família, às vezes da educação, da escola, às vezes da sociedade como um todo, às vezes, enfim. É tão desestimulante para a gente que é do Nordeste, para a gente que é do interior de Pernambuco, para a gente que, enfim, são vários nichos assim de, de, de recorte, sabe? E que ouvir tu falar isso, ouvir Hilton falar isso para mim, acreditar em mim mesmo. Eu vi várias pessoas hoje dizendo, não, pô, eu me mantenho de pé, pago minhas contas, sou um adulto responsável, meu trabalho é fazer audiovisual, é fazer cinema, sabe? E isso vai de encontro, isso é uma pequena subversão muito forte, sabe, na minha consciência, de uma cidade que, assim, que abre pouquíssimas novas portas, sabe? A gente vai, se a gente for pensar em Goiânia, Carpina, Condado, ali, Santaré, tem aquelas portas ali que você já nasce com elas na sua frente, que você escolhe uma delas, mas novas portas, como é você trabalhar com cultura, trabalhar com uma cultura que é bem vinculada à tecnologia, que é cinema e audiovisual, é um trabalho de desbravar um campo novo, sabe? Muito, muito difícil, mas muito corajoso, assim, forte da parte da gente que consegue fazer isso. E no outro dia, eu estava conversando com o Jefferson, ele me falou de uma importância que ele vê no trabalho que ele faz de impactar novas gerações. Jefferson é bem novo, assim, na nossa geração, sei lá, já deve ter 30 ou perto dos 30, não sei. Mas já tem uma consciência do trabalho que ele faz, da importância que ele tem, não só para ele em si, quanto, enfim, como realizador informação, enfim, e se estabelecendo como tal, mas também como impactar outras pessoas, sabe? Tipo, não, essa porta aqui a gente está talhando ela, está cavando esse buraquinho aqui, vai botar uma moldura e uma porta, uma fechadura, mas vamos também iluminando ela para mostrar para outras pessoas, sabe? Eu acho isso muito massa do trabalho que a gente tem feito na região. Não digo a gente assim, todo mundo que de alguma forma vem fazendo isso. Acho muito legal. Eu queria que tu as tuas considerações finais, Evelino, para a gente caminhar para o final. Foi massa essa conversa que a gente teve, acho bem, bem gostosa. Queria que tu falasse um pouquinho aí, finalmente, para a gente encerrando. Eu fico muito feliz, né, em estar participando da mostra. Enfim, todo mundo queria estar todo mundo junto, né? Mas, enfim, estamos virtualmente juntos. Essa questão, só para finalizar, que você fala, né, de todo mundo, eu acho que um fortalece o outro, né? Enfim, eu vejo o trabalho de Jefferson, ver o seu trabalho, ver dos meninos lá das Alcalinas, do Wilton, do Renato, e outros que estão surgindo também, é algo que me fortalece também, eu fico na torcida sempre, porque apesar de parecer um processo individual, há muita coletividade nisso, assim, sabe, de energia mesmo, de você ficar feliz, poxa, a região conseguiu aprovar projetos, quando a gente fala assim em termos de política pública, mas quando também não há, a galera está, sabe, se organizando, está fazendo uma parada massa, isso chega até mim, assim, sabe, isso me motiva muito. Quando eu sento, eu fico mais instigada, assim, para pensar um projeto, fazer um projeto. Então,
é uma energia coletiva também. Outra coisa é a questão dessa legitimação da capital, assim. Às vezes também eu acho que entra na cobrança na onda, até para captar recurso mesmo, de querer se legitimar, e é uma preocupação que eu não tenho, assim, o fazer audiovisual, o meu fazer audiovisual, para mim, é revolucionário, né, assim, de pensar que há bem pouco tempo eu não tinha noção nenhuma, e hoje eu já estou construindo minha filmografia aí com 3 filmes, sendo uma mulher, sabe, tem toda uma dificuldade, enfim, de materializar mesmo as coisas, de lidar com a equipe, que eu sempre escolhi, que a equipe fosse muito local, mas em sua maioria são homens ainda, assim, então são lutas em cima de lutas, e eu já tirei dos meus ombros essa ideia de querer ser legitimada ou de ocupar algum espaço. O que eu faço, para mim, já é muito importante, eu tenho total reconhecimento disso, e eu fico muito tranquilo dessas cobranças, né? Mas que é muito repugnante, às vezes, ouvir algumas falas, alguns processos de pensamentos de opressão de quem também é oprimido, sabe? E aí é bem complexo isso. São discussões assim que a gente ainda precisa discutir muito, e é esse processo. E eu estou muito feliz, né, de participar daqui, de estar mostrando um pouco desse filme, que é um filme muito afetivo, né? Fiz minha parte, hoje o filme está aí para quem quiser assistir. Cada vez mais, com o passar dos anos, ele vai criando a sua importância, né? E, enfim, faz parte, foi minha contribuição para a história dessa instituição. Foi onde também eu comecei com o audiovisual, sabe? E eu fico muito feliz dessa oportunidade. Queria agradecer a toda a equipe que participou, a equipe da mostra, do convite, e a equipe que participou comigo na construção desse filme, né? O André Pina na direção, o Ernesto, o Vilmar, Alisson, Anderson, que é um cara que ajudou a gente a montar, que é de Aliança, enfim, com certeza eu vou esquecer as pessoas, né? Esse de creditar é muito arriscado, mas eu quero agradecer a todo mundo, né? E é isso, vamos embora, avante, em frente sempre, e tá bonito. Massa, só lembrar para todo mundo que está assistindo que a Mostra Canavial online, ela está sendo realizada com incentivo da Lei Aldir Blanc, através da Secretaria de Cultura de Pernambuco, Fundap, e é isso. Realização da 9º, e obrigado a todo mundo que está assistindo, compartilhe, curta o canal, tem aquele negócio de sininho que faz também, né? Se breboto todo. Um abraço e até mais. Valeu, Eveline, todo mundo. Tchau. Aqui embaixo, né, que faz? Tchau, tchau. Valeu.